Boa noite. Boa noite a todos. Agora a gente voltou em definitivo. Esperando a Erika entrar aqui. Isabelle, Mário, Márcia, meu xará Renan. A Erika entrou aqui. Estabelecendo conexão aqui. Boa noite, Olá, Renan. Tudo tudo, bom? como é que tá? Tudo bem, graças a Deus? Me ouvindo bem? Muito bem, muito bem. Tomando um vinhozinho bom, como sempre. Eu já abri o que você me presenteou aqui, muito obrigado. Já abriu? Já demorei um pouquinho para poder abrir ele. O, o abridor aqui me deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui. Saúde para nós. Saúde. Qual que foi a primeira impressão que você teve do vinho? Bom, eu sou apreciador, né, de vinho, mas não entendo muito. Mas assim, achei um sabor agradável, suave, né? Eu acho que como todo bom vinho tinto, ele se adapta a qualquer tipo de paladar, né? E a maioria dos alimentos que a gente consome, né, dependendo do alimento, ele se dá bem. Como eu só tô tomando ele fazendo a live, por enquanto está descendo redondamente bem. Tá pedindo algum alimento junto? Não. Ah, Érica, sempre um queijo é muito bem-vindo, né? Mas eu, como tô em jejum intermitente, eu tenho que beber Hum, pouquinho, né? Para evitar que o álcool suba um pouquinho na cabeça. E isso é mais causado, né, por conta do CO2, enfim, do espumante que a gente vai também falar um pouquinho mais para frente, né? Bom, sim, boa noite a todos. A Érica me fez esse convite, né, Érica, tem um tempinho já. Ela, para sim. quem não sabe, nos conhecemos no colegial, né, Érica? E a Érica é Sim, advogada, está se tornando uma boa sommelier, né, Érica? Uma entendedora nata de vinhos aí. Chefe de cozinha, né, Érica, também, né? Tá fazendo gastronomia, não é isso? já Se fiz, eu apresenta. Já fiz fez. formação em gastronomia pelo Senac, fiz a formação, sou advogada, trabalho com vinhos também, né? Tenho uma empresa de vinhos como sócia, leva meu nome também. Temos aí uma multifuncionalidade envolvida no universo, né? Para quem não sabe, quem está assistindo, o Dr. José Renan é um especialista em medicina do esporte. Tinham me pedido essa live, até me perguntado muito sobre qual vinho seria mais benéfico à saúde, quais seriam as consequências de determinado vinho ou não, quantidades a serem ingeridas, o que eu recomendaria. Eu sou uma admiradora de vinhos e conhecedora de técnicas de sommelierie e coisas muito básicas de enologia, muito, muito básicas mesmo. Não estou aprofundada nesse campo a ponto de poder proferir uma opinião. Então, chamei aí um especialista de marca maior que vai conseguir esclarecer todas as dúvidas que haviam me perguntado previamente. Eu espero poder contribuir, sim, com certeza. O assunto, igual a Érica falou, é um assunto extenso, né, Érica? Tem que fazer quase uma faculdade para isso, né? Mas eu acho que os pontos, né, que a gente abordou anteriormente, eu acho que eles são bem diretos, né? E acho que de fácil entendimento. Alguma coisa ou outra que a Érica quer que eu comente, vou ser bem sincero, tive dificuldade mesmo em tentar resumir de uma forma mais simples, né, para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, mas eu espero que alguma coisa que eu errar ou que eu não souber, de fato, você complemente, por gentileza, porque eu acho que sobre vinho, mais do que a medicina, né, o bom entender do vinho, de uva, eu acho que ele tem mais categoria para responder algumas questões. Inclusive, Então, eu Eduardo Mendonça, que é um vinhateiro lá do Rio Grande do Sul, está presente aqui na tá nossa live. online aí. 20 anos na viticultura de uva. Boa noite, Edu.
Vamos lá. E ele pode se manifestar a qualquer hora, a qualquer momento, né? Para nos auxiliar nessa live, né? Porque é uma grande responsabilidade para ambos aí. Bom, Com certeza. eu vou seguir no roteiro, Érica, que eu fiz previamente aqui, né? E aí você também, se achar a qualquer momento, a gente muda, enfim. Eu tô com umas coisas que eu deixei anotadas aqui para não me perder, mas qualquer hora, qualquer momento você vai me interrompendo, a gente vai alternando isso, tá? Bom, Essa quantidade. quantidade é boa? Bom, precisar de ajuda de uma balança para ver se tem 100 exatamente, né? 200 ml aí, que é o que a gente preconiza. 150. 150. A gente pensa sempre que mulher, né, tem um metabolismo um pouco mais lentificado comparado com o homem, pensando que o homem é um ser mais agitado. Mas isso varia de peso, tamanho, altura, idade, né? Mas em média, com a OMS, o que a gente preconiza seria 200 ml, mais ou menos uma taça, para mulheres, e 2 taças, mais ou menos 400 ml, para o homem. Mas isso varia, né? Varia porque depende do tamanho, peso, tamanho do intestino, absorção intestinal, as alergias que se pode ter em relação ao vinho, né? Acho que isso é uma das dúvidas que acho que a maioria das pessoas tem. Quantidade de consumo de bebida alcoólica, no caso estamos falando de vinho, essa seria a segura de forma diária para uma pessoa saudável, sem contraindicações, sem uso de remédio, enfim, né? Isso para uma pessoa saudável. Essa é a média. A Érica tinha me perguntado também em relação até que idade se pode consumir vinho, né? Hoje a gente está falando em bebida alcoólica, mas vamos falar de vinho, porque é sobre vinhos hoje. Então, assim, o Tanta vinho tem gente com mais... 90 anos. Exatamente. E aí um dos motivos da pessoa viver tanto, por que não o culpado, né? Ou o benfeitor, o seu vinho. Na verdade é o seguinte, a terceira idade, vamos dizer que é o grupo de idade que mais se beneficia com vinho. O vinho, a gente sabe que ele tem uma grande quantidade de polifenóis. Entre eles, né, a gente pode... Né, polifenol, para quem não sabe, né, são compostos bioativos que a gente encontra em uva, enfim, em vários alimentos vegetais, mas a gente encontra bastante em vinho. Entre esses polifenóis, a gente tem grande quantidade de resveratrol, né? Que eu acho que a maioria de pessoas leigas, nutricionistas, médicos, apreciadores de vinhos, sommeliers, chefes de cozinha como você, entende que o resveratrol está presente em vários alimentos, mas principalmente no vinho, né? Os benefícios do resveratrol são vários, inúmeros. Eu citei alguns aqui, que de forma ampla, para aquela pessoa que acha que vinho quanto mais melhor, também não é assim, né? Nas quantidades ideais, ele ajuda a diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, né? Para quem não sabe, alimentos que ajudam a melhorar o colesterol entre os vinhos, a gente tem o azeite, amêndoas, né? Alguns tipos de grão, enfim. Então, assim, uma das coisas que eu cito como benefício do vinho é exatamente isso, né? O consumo dele ajuda... E o suco de uva seria isso? Então, vamos lá. Suco de uva 100% integral, né? O suco de uva 100% integral também tem uma boa quantidade de polifenol, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, que a diferença do suco de uva para o vinho é o processo que um tem álcool e o outro não tem álcool. E aí esse ponto que eu queria que você falasse. Mais do que falar do benefício, que a gente sabe que o álcool, em certos limites, são benéficos, mas a mesma dosagem para algumas pessoas pode ser maléfica. Eu queria que você explicasse para as pessoas a diferença da produção, quando que eles, se desde o começo eles são distintos na sua produção e qual momento eles se diferem e se há essa quantidade ideal para os dois. Aí depois eu vou puxar os benefícios do suco de uva, a diferença para o vinho, enfim. A gente continua o bate-papo. Na verdade, eu vou dar uma pontuação em termos bem gerais, porque o assunto é muito profundo e para tratar com muita profundidade seria até interessante eu chamar um enólogo. Mas vamos lá. O suco de uva, ele já tem uma diferença no tipo de uva que geralmente é utilizada para a sua produção. Você tem a Vitis americana,
que a mais comumente usada nos sucos de uva são uvas mais baratas, mais fáceis de serem produzidas, não requer tanto cuidado, e geralmente nos vinhos finos se trabalha com a vitis vinífera. Não impede que tenhamos vinhos feitos a partir de vitis americana, mas geralmente eles contêm um sabor não tão agradável para determinados paladares. Por exemplo, existem até alguns tipos de vinho que levam castas híbridas, como a Lorena, em que você tem uma mesclagem de vitis americana com vitis vinífera. Ele continua sendo extremamente aromático, mas ele é um pouco mais intenso. Ele perde uma certa elegância na sua estruturação. Isso a partir do tipo de uva. Agora, todo o processo envolvido para a produção em si é completamente distinto. Acho que a única coisa que se assemelharia seria, de fato, a uva esmagada. O suco de uva integral seria uma uva esmagada, basicamente engarrafada e passado por determinados processos de filtragem, a grosso modo. O vinho não, ele tem um momento que é o mais essencial, que é a fermentação. E é por intermédio da fermentação que vão surgir todas as características essenciais e complexas na estrutura de um vinho. Depois dessa fermentação, nós temos ainda alguns processos de clarificação que a enologia convencional utiliza por intermédio de clara de ovo, fécula de batata e outros intermédios para tirar aquelas partículas do vinho, a filtragem, que aí tenta retirar realmente as partículas em suspensão que ficam para dar aquele aspecto mais translúcido do vinho, mais comercialmente agradável. Mas se você partir para um processo de vinificação das origens, como se era utilizado, por exemplo, de vinificação em Itália, que vem de Quevrec, lá da Geórgia, né? Eu acho que era isso, que mais ou menos há 2000 anos atrás, era basicamente pegava as uvas, pegava o mosto, colocava dentro de uma jarra, tá? Em contato com a casca da uva, é a casca da uva que dá toda essa estruturação do vinho tinto, tá? Então, quanto maior o contato que tem, geralmente você tem uma intensidade maior envolvida. Basicamente fazia isso, aí tem momentos de abafamento, que retire, e os diversos outros processos que dependem do tipo de vinho que você vai fazer. Cada vinho tem um processo de vinificação totalmente distinto. Então, se eu estou trabalhando com vinho branco, é um processo de vinificação. Se eu estou trabalhando com vinho tinto, é outro. Um vinho fortificado, abafado, que chamam, ou um tipo de Jerez, é um processo de vinificação totalmente distinto. Mas todos eles envolvem o quê? A fermentação. E é a partir da fermentação que a gente vai ter o álcool envolvido do vinho. E o álcool é o que garante toda a estrutura, eu acho que até mesmo benéfica de um vinho. Embora veja um álcool como um grande vilão da história, eu penso que se não tiver o álcool junto com o polifenol, você não vai ter, por intermédio, sem essa ligação contida, um benefício tão contundente no seu organismo como de um suco de uva. Se fosse assim, falariam, um copo de suco de uva por dia faz bem à saúde, mas qual que é a máxima que a gente escuta? É o quê? Que uma taça de vinho por dia é o que faz bem à saúde. E aí segue minha dúvida, doutor Renan. Existe diferença, e é realmente real a diferença que tenhamos de um vinho tinto para um vinho branco quanto ao benefício da saúde sob a ótica da concentração de polifenóis, por exemplo? Sim, a gente encontra, segundo estudos, tem, e a gente sabe, quanto mais escuro, mais tinto o vinho, vamos dizer, mais escura a uva, a gente tem mais polifenóis, né? Mais resveratrol, enfim, entre outras substâncias antioxidantes, né, benéficas, né? Quando eu penso em vinho, quando a gente sempre sugere para as pessoas consumir uma taça de vinho, né, Érica? Automaticamente a gente pensa no vinho tinto, né? No vinho tinto. Até uma pessoa comentou que queria saber o processo sobre vinho rosé. Aí eu até vou fazer um gancho que eu achei, foi o final de semana, se eu não me engano, você numa mesa, né? E restaurante, você mesmo produziu um vinho rosé? Conta pra gente como é que foi isso. Eu produzi isso e eu ainda sou assegurada por champanhe pelo meu método de produção, tá? Não foi um método
qualquer. Digamos assim, a gente no vinho rosé, nós temos dois métodos diferentes de vinificação. Um é maior contato da casca com o mosto, e isso vai dar uma coloração maior para o vinho, até atingir aquela cor específica que desejamos, salvo os vinhos laranjas, porque daí tem uma questão de não proteção do vinho envolvida, mas é casca, mosto, quanto mais contato, mais coloração eu tenho. Inicialmente, não é uma uva branca, tá? Envolvida. Quando a gente trabalha com a região de Champagne, em que, por exemplo, é autorizado em outras regiões do mundo, não é só essa metodologia que se tem para elaboração de um vinho rosé, mas é o quê? Vinho branco, vinho tinto. Acrescento os dois e faço a criação do rosé a partir dessa mesclagem de tipos de uva distintos. Então é autorizado. Essa brincadeira que eu fiz foi uma brincadeira, mas para chamar a atenção que realmente eu consigo criar, e posso falar a verdade, aquele vinho, aquele rosé meu ficou melhor que o original. Sem dúvida. Ô, Eric, então surgiu uma dúvida agora. Então, os vinhos rosés são mais difíceis de produzir pela essa mistura ou não? Porque quando você mistura duas coisas, pode ser que fica igual se a gente falar um blend de uvas quando você compra um vinho, né? Ah, um blend. Sempre um blend é mais complicado? Já É atingir bom. diferente. Na verdade, eu acredito, aí é uma concepção individual minha, tá? Porque esse mundo tem diversas concepções, que o blend é muito mais simplificado de ser realizado. A título de resultado final. Num blend, nós temos diversas castas, que cada uma tem uma característica única própria. E aquela característica única, quando ela é acrescida a uma determinada outra, ela gera um terceiro elemento, ou ela gera uma correção automática. Se eu tenho uma casta que não é tão floral, por exemplo, ou ela não é tão aromática, mas ela tem uma acidez muito presente, eu posso acrescentar uma outra com aspectos mais florais para me dar um buquê muito mais agradável, me dar uma complexidade maior, uma estrutura maior no vinho, ou até mesmo em relação ao corpo do vinho. Eu acrescento uma casta com mais corpo, mais taninos presentes, misturo muito taná. Um grande coqueluche de Portugal agora, inclusive, é o Alicante Bouschet, porque ela é uma casta com uma presença incrível. Então, hoje você vê que Portugal utiliza muito nos blends essa casta, para trazer um aspecto diferenciado. Agora, fazer um vinho varietal, e quando a gente fala vinho varietal é uma única casta, eu acredito que seja muito mais complexo. Ainda mais dependendo do seu processo de vinificação. Quando a gente está trabalhando com uma indústria convencional de vinhos, enologia purista ou qualquer outra metodologia, é um pouco mais fácil porque você tem sistemas de padronização do vinho. Então, você sabe o resultado final que você vai alcançar, porque trabalha muito mais com controles químicos envolvidos ali. Quando você traz para uma criação de menor intervenção, por exemplo, você tem dificuldades muito grandes. Primeiro, a título de conservação, SO2. Qual é o nível de SO2 contido no vinho? Porque todo vinho tem, naturalmente, depois de um processo de fermentação natural. Mas a maior parte introduz isso no vinho. Com essa introdução, que é para garantir uma conservação, você não tem tanta complexidade, você não tem o verdadeiro terroir do vinho expresso. Existem uvas que não permitem que sejam feitos dessa forma e exigem a vinificação convencional. Mas se você trabalhar esse tipo de vinificação, que era como os nossos tataravós faziam, é muito mais difícil de você conseguir um resultado previsível. Você tem variantes, o vinho está evoluindo todo dia. Na garrafa, hoje ele é um, daqui uma semana ele vai ser outro. Você não sabe todas as reações químicas que vão ocorrer nessa garrafa. E para que E o sulfito? Eu só vou fazer uma ponderação. SO2 é o sulfito, que a Erika falou. SO2, para quem não entendeu, é o sulfito ou dióxido de enxofre, tá? E aí você vai perguntar, né? E vamos lá. Sulfito nada mais é também que um antioxidante, né? Ele é usado, né? A Erika pode falar, assim, se eu tiver errado, né? Ele ajuda, é um antioxidante, antifúngico, né? O Erika, ele ajuda na conservação, né? É um conservante, né? Vamos dizer assim, né? A gente sabe que existem N alergias
por N coisas, o sulfito é um deles, né? Então a gente fala, nossa, alergia a vinho? Pode ser, se você tiver uma baixa quantidade de sulfito, criou um fungo, alguma coisa, a pessoa fez alergia a esse fungo, não a quantidade de sulfito. Às vezes a quantidade de sulfito que eu aguento é diferente que da Érica, né? Às vezes eu aguento um pouco mais. Então eu deixei anotado aqui que um teor aceitável, segundo a OMS, né? Que na verdade eles pedem para rotular nas garrafas quando há acima de 10 miligramas por litro, né? Abaixo disso, eu acho que não se rotula, né? É só para chamar atenção. Opa, essa garrafa tem acima de 10. Então a gente sabe que mais ou menos 0,7 miligramas por quilo é aceitável uma pessoa ingerir diariamente. Então, se uma pessoa pesa 70 quilos, ela vai poder ingerir em média 49, né? 50, vamos arredondar, miligramas por litro de sulfito. Numa garrafa, Érica, a pergunta minha é, numa garrafa, em média, de um vinho tinto, se é Syrah, se é Cabernet, enfim, quanto que é a média? Ou não tem como saber? Você não tem uma precisão sobre média. O que acontece? Depende da metodologia de vinificação que você utilizou. Um vinho convencional, naturalmente, vai ter uma quantidade, uma concentração maior de SO2. Um vinho de menor intervenção, eles já primam pela não adição de sulfitos, mas vai conter naturalmente decorrente de um processo de fermentação. Então, não há assim como afirmar, quanto tem na garrafa. Depende do vinho que você vai estar tomando naquele momento. Hoje não, mas há pouco tempo, a França regulamentou até níveis de SO2 pelo Vin de Méthode Nature, que foi a primeira regulamentação que se teve sobre vinhos de menor intervenção no mundo. E aí ela colocou níveis que seriam considerados para estar dentro de um patamar de vinho de menor intervenção. Mas isso não significa que os vinhos que contenham mais que isso sejam maléficos à saúde. Se fosse dessa forma, a ANS não permitiria, porque regulamentação do vinho, hoje temos duas, né? Nós temos tanto o Ministério da Saúde como o Ministério da Agricultura envolvido. Então, o maior controle a título de saúde sobre os efeitos que se ocasionam no vinho, na saúde humana ou não temos no mundo nenhum produto tão controlado quanto o vinho. Em relação a isso, se a concentração que tem na garrafa vai fazer mal ou não, eu acredito que o Ministério da Saúde não autorizaria a sua comercialização se ele estivesse dentro desses padrões legislativos. Pensando na garrafa, né? Pensando na garrafa, né? Porque assim, a gente sabe que uma taça, né? 200, 300, 400 ml, então a gente diminui essa porcentagem de risco, né? Sim. E o que seria de efeito adverso que poderia ocasionar no organismo uma ingestão exacerbada num espaço muito curto de tempo? Desculpa, Érica, cortou aqui para mim. Repete. O que poderia ocasionar de mais grave, que você tem conhecimento no organismo, uma ingestão com uma concentração muito alta de SO2 num espaço muito pequeno de tempo? Então, vamos lá. A gente sabe que assim, eu vou falar da parte pulmonar. Acho que o Zé Roberto, meu amigo, seu amigo também, pneumologista, se estiver nos assistindo, ele pode até me corrigir. As coisas mais graves. Eu sou médico da Érica em algumas emergências, né, Érica? Não sou médico médico do meu pai, o Zé Roberto também é meu médico, todos muito queridos. Tenho confiança, passo por eles. Então, eu vou falar por experiência própria, né? Já aconteceu comigo. E o diagnóstico é bem difícil, né? Geralmente a pessoa chega com um processo de urticária, manchas vermelhas no corpo, né? Erupções cutâneas. Às vezes chega com obstrução de via aérea, ou seja, a glote incha, faz um broncoespasmo. Broncoespasmo nada mais é do que fechar um pouquinho o pulmão, diminui a passagem de O2, né, oxigênio. Isso é muito mais fácil para quem já tem histórico de bronquite, de asma, enfim. Então, quando a pessoa chega num pronto-socorro, a primeira coisa que a gente faz a pergunta é: consumiu algum tipo de alimento ou bebida? Inalou alguma coisa, algum produto químico, limpou a casa, usou algum produto de... Porque assim, a alergia ela pode ser inalatória, né? Ingerida, que a gente fala, ou tátil, né? Então, já aconteceu com a pessoa, assim, doutor, tomei um vinho de casa, tava lá um tempão parado na geladeira, não sei o que e tal. Então, a primeira coisa que eu pensei, opa,
vinho. Mas não por causa do vinho. Talvez a conservação desse vinho, né? Mas o sulfito, que foi a pergunta que você fez, o SO2, sim, ele pode provocar até reações gastrointestinais, diarreia, erupções cutâneas, broncoespasmo na parte respiratória, tanto em vias aéreas superiores como inferiores, tá? E Essa para é para Não, eu ia conservação. fazer uma adenda. E para a conservação do vinho, que você estava falando, eu vejo que tem muita gente que congela o vinho, esperando uma conservação. Não Isso que eu ia está, falar. não está errado. Tá? Congelar vinho não está errado. É um alimento, embora não seja regulamentado no Brasil com uma tributação como se alimento fosse, para nossa infelicidade, é um alimento e pode ser congelado. Mas se você congelar, existem problemáticas decorrentes. Pode explodir a garrafa, dependendo da quantidade de vinho que tem ali, pela expansão do líquido próprio, a rolha em si. Se for um espumante, você vai perder toda a característica da perlage dele. Então, não é errado, você pode congelar. Nós até fazemos isso como experiência, título de experiências para verificar a diferença de um vinho congelado ou não, mas eu não asseguro que seja a melhor metodologia. Existem outras no mercado brasileiro hoje, como, por exemplo, pela metodologia de conservação a vácuo. Tem um equipamento que chama VacuVan. Você insere ele... Pega para mim, por favor, Mário. Eu tenho um dele, eu vou até mostrar para vocês. Mas Bacana. Você insere ele na garrafa e vai retirar todo o oxigênio contido nela. Então, vai criar um vácuo. Ele conserva, não de uma maneira estritamente eficaz. E se for um espumante, você vai, de qualquer forma, perder todo o pelágio envolvido nele. Mas traz uma conservação para um vinho tranquilo, aquele vinho que não tem gás envolvido, ali de uns 2, 3 dias, sem nenhuma problemática. A gente já até usou bastante. É que hoje não dá tempo de guardar a garrafa, mas o VacuVan é uma válvula, parece legal. aquela de bicicleta. De bicicleta, Você vai né? encaixando a garrafa e vai retirar todo o ar envolvido. É muito simples. E tem uma outra, que é para o intermédio do um outro equipamento que tem conhecido, por exemplo, é o Coravan, que é para o intermédio de adição de gases. Então, você vai adicionar, tem determinados equipamentos que adicionam um gás ou outro com uma densidade, um peso maior do que o oxigênio contido na garrafa. Então, isso vai fazer com que proteja o vinho. E essa metodologia, sim, você consegue conservar muito bem os espumantes. Só que tem um porém. O custo dele no Brasil é de quase R$ 5.000, esse equipamento. Então, ele é mais seletivo. O VacuVan já não. Você vende esses aparelhos aí? Não, esse aparelho eu ainda não vendo. Até porque ele é muito específico para quem trabalha com vinho ou pretende conservar de alguma outra forma. Geralmente, quem tem na sua casa, a não ser que tenha aquele rótulo mais exclusivo, que queira apreciar para ver a evolução que ele teve em garrafa nos próximos meses, período de 6 meses, geralmente esse é muito mais efetivo. Por enquanto, a gente só trabalha com vinho, não com equipamentos decorrentes dele. Também, quem quer guardar um vinho, né? Se ele é tão bom, por que não tomar a garrafa inteira, compartilhando um bom momento com as pessoas, né? É melhor, né? Porque nem sempre ele está no estágio máximo de evolução. Eu tenho garrafas aqui guardadas de 5, 6 anos atrás. E guardamos. Por quê? Porque é um vinho que a gente toma e a gente vê que ele ainda tem um potencial de guarda e de evolução envolvido. Significa que ele vai estar muito melhor lá na frente. Potencial de guarda, às vezes, de 2, 3 anos, então ele vai se abrir. Existe um momento que ele entra em declive. Mas no momento que ele se abrir, ele vai expressar toda a vivacidade envolvida nele. Então, geralmente, a gente toma uma garrafa e guarda outra. Para o comparativo ao título de experiência. Esse vinho evoluiu? Qual é o potencial de guarda que ele tem a mais? Deu certo aquilo que a gente imaginava? Então, a título de experiência... Isso da mesma safra, né, Érica? Para poder comparar igualmente a mesma safra, né? Uma safra é muito distinta da outra, tá? Não dá pra gente ter muito comparativo. Inclusive, agora no Rio Grande do Sul, em 2020, a gente está tendo uma das melhores safras do Brasil. É a primeira vez que vão ter vinhos tão grandiosos assim. Então, quem não comprando uma garrafa safra 2020 do Brasil, abrace e guarde, que ela vai provavelmente evoluir bastante. Érica, você pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida. Acho que é uma pergunta que várias pessoas têm. Quanto mais velho, melhor? Verdade ou mito? Se o vinho foi feito para ser envelhecido, sim.
Mas existem vinhos que já estão no seu estágio máximo no momento que ele é colocado à venda. Então, você não pode deixar que ele fique mais velho. Existem diferenças muito grandes de vinhos jovens para vinhos envelhecidos, tanto em questão dos aromas, primários, secundários, terciários. Os aromas e sabores terciários geralmente vão ser característicos dos vinhos envelhecidos. E esses vinhos envelhecidos, dependendo da estruturação, ele já tem um teor de açúcar um pouco mais presente. Ele acaba trazendo uma complexidade maior. Ele tem uma elegância um pouco maior envolvida. Mas existem vinhos que jovens são espetaculares. Então, é muito do seu momento. Eu não tenho uma predileção, eu prefiro vinho velho, eu prefiro vinho jovem. Eu gosto de vinho. Tem hora que eu quero tomar um vinho mais jovem, um vinho, uma acidez um pouco mais presente, mais gastronômico, e tem hora que eu quero apreciar aquela garrafa de vinho envelhecido há 30 anos, por exemplo. Que aí o vinho é tido como alimento como um todo. E dependendo, ele já tem uma dificuldade maior na harmonização e composição. Então, é falácia isso de que quanto mais velho o vinho, melhor. Se você pegar uma garrafa de 1986 e o vinho não tiver um potencial de guarda, você vai estar abrindo um vinho estragado. Perde o vinho, né? Érica, só mais uma dúvida, que senão vai ficar muito para trás essa pergunta de um assunto que a gente já abordou anteriormente. Você falou sobre a produção de vinho, enfim. Uma dúvida que eu tenho, né, como provedor de saúde. Agrotóxico nas uvas, nas cascas, há algum processo diferenciado para que eles não se misturem na hora do processo fino? Na hora da fermentação, que tanto você falou, essa fermentação, ela consegue limpar esses agrotóxicos? Como é que é feito isso, a produção? Você consegue explicar para a gente de uma forma resumida, didática? Porque eu acho que é um assunto complexo, né? A questão existe todo um processo sanitário envolvido em relação a tudo do vinho. Ele é muito protegido. Hoje, por exemplo, se você fosse seguir a legislação brasileira a título de vinificação, acho que Bordeaux, Jerez estariam fora do mapa. Porque aqui no Brasil você não pode nem ter paredinha de azulejo. Por quê? Porque você tem aqueles resquícios entre um azulejo e outro que pode conter uma bactéria. Você não pode ter um chão de terra. Então, existe toda uma metodologia própria, sanitária, para a utilização tanto das uvas e ingresso dela no local. Agora, a questão de agrotóxico como um todo, são metodologias diferentes que se tem de classificação de vinho, que era até aquilo que a gente voltou a falar, dos vinhos de menor intervenção. Hoje a gente tem vinhos de método convencionais e os não convencionais. Não convencional, existe uma classificação de vinhos orgânicos. Aí esses são feitos sem agrotóxicos, sem fertilizantes. Sem o SO2? Não. Também? Não? Não. Vinho orgânico tem menos CO2? Não, também. Errado. Aí eu vou te explicar a diferença. Vamos lá. A gente tem o vinho convencional. O vinho convencional, estruturação, vinificação própria, tem tudo, contém tudo. Dentro disso temos, depois, não convencionais, orgânicos. Os vinhos orgânicos, a única coisa que ele não tem é fertilizante e agrotóxico. Ponto. É só isso. Não foi utilizado no seu processo de plantio nenhuma metodologia desse tipo. Depois, nós temos os vinhos biodinâmicos. Vinhos biodinâmicos são o quê? Que se utilizam de conceitos astronômicos e esotéricos para a sua vinificação. Elementos da natureza, como fases da lua, da astronomia, que eu aprendi até com o Caio da Cantina Mincarone, que é diferente da fase da lua da astrologia, que facilita na produção do vinho. E aí, depois disso, nós temos os vinhos naturais, ou de menor intervenção. Esses, sim, vão ter um teor menor de SO2 envolvido e, obrigatoriamente, serão orgânicos. E dependendo da região, como a gente não tem uma regulamentação muito efetiva, mas na França temos, a colheita obrigatoriamente vai ser manual. Então, você vai colher só os cachinhos da uva e não todos os demais bagaços ou pertences advindos dali. Esse, sim, você vai ter um vinho orgânico e com uma quantidade baixa de SO2. Mas você também não tem ainda uma regulamentação que diga o quanto ele contém. Isso não significa que o vinho seja melhor ou não.
É só um estilo de vida. Se eu quero consumir um alimento orgânico, eu vou consumir um alimento orgânico. A concentração de toxinas decorrentes de agrotóxicos é muito pequena num vinho para a gente poder afirmar com certeza que ele vai fazer mal à saúde, a não ser que você tome vinho de manhã até de noite o dia inteiro. Que E foi uma deixa eu te perguntar pergunta uma que coisa. foi. Pode perguntar. Em relação aos vinhos, porque nós temos os vinhos secos, né? E os vinhos suaves. E os vinhos fortificados. Os vinhos secos, nós temos o açúcar natural decorrente dele, embora ele pode ser classificado também como meio doce, meio seco, mas, enfim, ele não contém adição de açúcar. O vinho suave, ele tem açúcar adicionado. Já o vinho fortificado, nós temos quebra, paralisação da fermentação por intermédio da adição de álcool nele, tá? E aí, com essa adição de álcool, nós temos um teor de açúcar um teor de açúcar maior envolvido. Existe diferença disso a título da saúde? Qual vinho desse seria considerado mais benéfico ou não? Vamos lá. A questão que você mais explicou entre essa diferença, que eu pude notar, taxa de açúcar, certo? Mas aí tem o açúcar natural e açúcar adicionado. Então a gente vai. Eu vou emendar sobre frutose, né? Quando a gente fala em suco de uva integral, é integral, é natural, não tem o álcool igual o vinho, enfim. Tem frutose. E tudo em excesso faz mal. Para um paciente diabético, né, o excesso de frutose, assim como o consumo de bebida alcoólica, no caso o vinho, pode sim trazer malefícios. Por quê? A pessoa que tem um diabetes ou a pessoa que tem alguma outra doença coronariana, doença cardiovascular, enfim. A maioria das pessoas quando bebe esquecem principalmente de quê? Comer. Ou antes, ou durante, ou depois. Então, imagina um paciente diabético, né, que tem uma taxa de glicemia muito alta, toma hipoglicemia oral, ou toma insulina, aquela aplicável, subcutânea. Então, imagina esse cara que, hoje eu vou sair para beber ou degustar um vinho com o pessoal. Tomou remédio para diabetes dele. Não se alimentou. A taxa de açúcar dele já caiu, porque não está ingerindo nenhum tipo de carboidrato, nenhum tipo de proteína, e tomou remédio, caiu ainda a taxa de açúcar. Está consumindo álcool em excesso sem se alimentar. Puf, faz uma hipoglicemia. Então, assim, o que a gente recomenda sempre para qualquer pessoa, diabético ou não, sempre beber outro tipo de líquido junto, né? A própria água, enfim, é sempre bom. Se alimentar um pouco antes do consumo da bebida alcoólica, do vinho. Durante também, para evitar uma hipoglicemia e evitar qualquer outro tipo de irritação gastrointestinal que pode surgir, né? Então, assim, a gente sempre vai optar, e eu queria saber de você, no rótulo. A gente não consegue ver quantidade de açúcar no vinho, ou consegue? Olha, eu vou te mostrar. Esse aqui, por exemplo, é um que a gente está tomando, é um Barbera da Angeben, tá? Barbera é uma uva muitíssimo comum na Itália. No Brasil são pouquíssimas produções. Você já tinha tomado um? Barbera brasileiro? Não. Ele é bem diferente, né? Então, eu vou te mostrar. O que ele contém? Ele tem, não sei se dá para enxergar aí. Ele vai ter a graduação alcoólica. Que dá para ver? Dá. Ao contrário, as pessoas estão conseguindo ver ao contrário, mas dá pra ver. Vai ficar ao contrário. Mas vai ter a graduação Não, alcoólica envolvida e os ingredientes. Mas você não vai ter percentual de açúcar. Nenhum vai vir, praticamente, isso de percentual de açúcar. Nem mesmo nos vinhos suaves, em que se tem uma adição de açúcar envolvido. O açúcar do vinho, a percepção que você tem é no paladar. se é até mais mesmo doce no ou menos seco. doce, né? Na Exato. E verdade, até assim, são considerados secos, você tem essa distinção de meio seco, meio doce, adocicado. a dúvida que as pessoas têm, eu acho que a maioria das pessoas podem ter, é aquele vinho que você sente mais o álcool, né? Aquele teor de álcool, significa que ele tem menos açúcar ou a concentração de álcool é maior mesmo? Como é que a gente consegue diferenciar isso só pelo paladar? Consigo entender a pergunta? Entendi, mas é um pouquinho mais difícil de responder essa pergunta. Por quê? Porque existem várias coisas que podem parecer uma prevalência de álcool maior. Geralmente, o pessoal até confunde acidez com teor de álcool envolvido. Você sabe a diferença da acidez para o teor de álcool? Eu vou falar que não para as pessoas poderem aprender Então, com você.
Quando você está lidando com a acidez do vinho, você passa pela boca o vinho integralmente e sente a boca salivar, tá? A sua boca tem uma salivação excessiva. Isso está vinculado à acidez. O teor de álcool, o que você vai sentir é uma certa queimação, lá principalmente no fundo da garganta. Você sente porque o que acontece? Ele estimula a sua sensibilidade, ele como se estivesse machucando a sua língua. Então você sente essa queimação. Às vezes as pessoas tomam um vinho muito ácido, achando que esse vinho é alcoólico, mas não é. E o álcool, uma característica de falar da qualidade até envolvida no vinho é a integração do álcool no corpo do vinho. Porque o álcool ele tem uma densidade maior. Então, o que, que ele vai trazer para o vinho? Mais corpo. Em determinados vinhos, ele é um elemento essencial para você ter a fisiologia daquele vinho em si. Mas o açúcar em si, dependendo da presença, se você tiver um nível mais elevado de açúcar, você vai sentir menos o álcool. Isso é o que acontece, por exemplo, nos vinhos fortificados, em que você tem uma adição de álcool, interrompe a fermentação e o teor de açúcar sobe lá em cima. Mas um vinho com 18% de álcool não parece um vinho tão alcoólico. Se você tiver 18% envolvido num vinho branco, por exemplo, com uma acidez muito baixa, você vai sentir sua boca praticamente pegando fogo. Então, é uma característica assim. E até mesmo o alimento que está acompanhando o seu vinho. O teor de sal envolvido nele, umami, aquilo que a gente chama umami, o quinto elemento, isso vai trazer uma sensação maior de álcool, ou de acidez, ou de amargor do vinho. Então, não é uma coisa só que vai alterar a sua percepção sobre o álcool envolvido nele, mas todo um conglomerado de análises que você deve fazer para estabelecer se esse vinho é alcoólico, não é alcoólico, se o álcool está integrado ou não. Ô, Érica, a gente está aqui mais ou menos 15 minutos para encerrar. Eu vou falar algumas coisas importantes que você tinha me cobrado bastante. E eu acho que super interessante, porque só beneficia o consumo de vinho. Né? E a gente vai deixar alguns minutos finais para você apresentar a sua empresa, enfim, fazer seu marketing. Eu acho fantástico o seu conhecimento da parte do vinho e da parte da gastronomia. A Anete Correia, ela perguntou lá em cima, o suco de uva integral, então é bom tomar todo dia, enfim. A gente tem estudos que até meio litro por dia é o suficiente. Ele assim, tem que tomar cuidado com a parte da frutose dele, né? Falando sobre vinho, a gente usa, em alguns casos, como pré-treino, né? Porque a quantidade de frutose também é bom, ajuda a melhorar a parte do restabelecimento muscular, porque faz a vasodilatação, ajuda a levar mais O2, diminui o ácido lácteo. Então a pessoa vai ter menos cãibra, menos dor muscular, vai ajudar até a melhorar um pouquinho a parte de levar mais O2, porque vai fazer vasodilatação, a pessoa vai render um pouco mais no treino, vai diminuir um pouquinho as dores pós-treino. De uma forma bem geral, isso a gente fala em relação ao suco de uva integral, que também vale para o vinho. Pode falar. Então vamos lá. E é pós-treino bom vinho, então? Porque eu gosto de tomar no meu pós-treino. Então, vamos lá. O vinho, a gente sabe, e graças ao álcool, isso é possível ter esses benefícios, né? Então a gente sabe que, como pós-treino, ele é bom, porque ele vai ajudar a melhorar, vai fazer a vasodilatação, vai levar mais O2. Tem os efeitos que a gente fala cardioprotetores, né? Então a gente sabe, e não custa a gente sempre falar, porque já que a gente promove saúde, o vinho ele ajuda a proteger o coração, ajuda a melhorar a parte vascular, ajuda a proteger também, é um protetor anticancerígeno, então ele ajuda a quebrar bastante radical livre, então ele é anti-envelhecimento, né? Então ajuda a parte pulmonar, só que a gente tem que tomar o extremo cuidado, porque quando a gente fala em dose, ela é variável, como a gente falou no início da nossa live, então para pessoas que têm diabetes, doenças hepáticas, pessoas que têm alergias, a gente sabe que o consumo, às vezes exagerado, pode provocar úlcera, doenças gástricas, pessoas que já têm cirrose, não por causa de consumo de álcool, mas às vezes a cirrose ela pode ser por causa medicamentosa, alguma outra doença autoimune que pode provocar alguma doença relacionada ao fígado, então a gente tem que ter um extremo cuidado, não só com vinho, mas qualquer tipo de bebida alcoólica, né?
Na verdade, é o seguinte, o que eu queria falar é que o vinho também, igual você disse, pós-treino, é excelente pelo fato de ser um anti-inflamatório natural, né? Ele é um anti-inflamatório natural, então ele dá uma limpada, que a gente fala, nos radicais livres, ele ajuda a proteger o DNA nosso, então ele ajuda a diminuir a formação de citocina, que citocina nada mais é que são substâncias que fazem mal ao nosso organismo. Então, como pré-treino tem seus benefícios, mas tem que tomar cuidado para não ficar louco, e como pós-treino tem seus benefícios, que já treinou, pode ficar louco em casa, não vai pegar o carro, enfim, vai só se utilizar dos benefícios que tem esse vinho. Outra coisa que eu queria citar, que eu deixei anotado aqui, que aí você vai me ajudar bastante, é concentração. A gente falou sobre sulfito, vamos falar sobre concentração de tanino, né, Érica? Eu vou falar assim, que tanino é uma substância também presente no vinho, tem outras substâncias, né? Em outros locais a gente encontra tanino, mas no vinho a gente encontra bastante. Em alguns vinhos mais, outros menos, a Érica vai abordar isso também, vou deixar um espaço para ela suficiente. Só que a gente sabe que o consumo de vinho, e existem várias pesquisas aí, todo ano tem uma pesquisa, e são pesquisas que envolvem mais de 2.000, 3.000 pessoas, elas sempre relacionam que o consumo de vinho aumenta a migrânia, famosa enxaqueca, que é a dor de cabeça um pouco mais intensa. E por que acontece isso? O tanino, ele ajuda a vasodilatar, então ajuda a piorar mais essa dor de cabeça. Então, assim, a pessoa que toma vinho e sente dor de cabeça, sim, pode ser um gatilho para dor de cabeça. É lógico, você está tomando vinho sem comer, sem nada, estressado, por algum outro motivo, vai piorar a dor de cabeça. Mas se você está bem, dormiu bem, se alimentou direitinho, abriu um vinho, ele pode ser o gatilho para uma dor de cabeça, sim, tá? Então, a gente tem que falar também a parte do vilão, a parte vilã do vinho, né? E eu queria que você explicasse quantidade de tanino, quais os principais vinhos, se no branco tem, no tinto tem, enfim, o que você pode abordar de uma maneira rápida que as pessoas consigam entender. Sim, eu sofro de enxaqueca. Essa foi até uma das grandes perguntas, que eu sofro bastante de dor de cabeça, e eu percebi que dependendo do determinado vinho que eu tomo, eu tenho mais ou menos dor de cabeça. Uma coisa, eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, se eu tomo um taná, eu tenho uma propensão muito maior à dor de cabeça. Por quê? Taná, teróldego, eles têm níveis de taninos bastante elevados, se não o maior nível de tanino conhecidos dentro das castas mais comuns encontradas no mercado. O Shiraz, também dependendo, tem um nível de tanino. O próprio Cabernet, rainha das uvas, amada pelo Brasil inteiro, tem um nível de tanino bem considerável envolvido. Mas eu tenho outras uvas, como por exemplo o Gamay Julet, a Pinot, que é bastante cultivada no Brasil, que são tintas, mas tem menor presença de taninos. Esses vinhos nunca me dão dor de cabeça. Os brancos, existem taninos presentes, mas eles são praticamente não considerados em relação à quantidade, e espumantes da mesma forma. Agora, a questão do tanino, para a gente conseguir identificar se ele está presente ou não, existe uma metodologia que é comum, que aí você sente de uma bochecha a outra, você passa o tanino, tá, o vinho, na verdade, pela sua gengiva superior e vai sentir se a boca vai amarrar, como se fosse uma banana verde. Se ela amarrar, é porque tem bastante tanino presente. Embora, às vezes, isso não seja de fácil percepção. Se você, por exemplo, pegar um Shiraz australiano de extrema qualidade, os taninos são bem redondos. Esse vinho, por exemplo, esse Barbera, você sentiu o tanino? Eu ser bem sincero com você, eu degusto o vinho assim, eu bochecho ele um pouquinho para poder, né, limpar, vamos dizer assim, passar por toda a língua e solto o ar bem devagarzinho com o nariz. Fiz certo? Na primeira passagem superior que você falou na gengiva, tem que ser feito nesse momento ou após? Geralmente, você primeiro vai engolir, vai dar um gole a ponto de que preencha a boca inteira, tá? Você tem que preencher até o fundo da sua garganta, um pequeno gole. No segundo, geralmente, você faz a análise do tanino. Geralmente, eu analiso primeiro teor de álcool e acidez envolvida, corpo, depois os taninos. Esse, eu ia falar, ele tem uma concentração até que considerável de tanino, mas os taninos deles estão redondos, então você não sente tanto. Isso se deve ao quê? A qualidade também envolvida do vinho. Se você pegar um vinho Pinot Noir
em que seria considerado uma baixa concentração de tanino, mas ele for de uma qualidade inferior, geralmente os taninos serão mais adstringentes. Então você vai sentir mais o tanino, a potência do tanino, ele não vai estar tão bem redondo e integrado no vinho. Enquanto um vinho de maior qualidade, embora, por exemplo, o Teróldego da Lídio Carraro, é um vinho extremamente tânico, mas ele tem, da última safra, pelo menos que eu tomei, os taninos estavam bem sutis, bem suaves, bem redondos. Então você praticamente não sentia nessa adstringência, você sentia na presença de boca amarrada. Deu para entender mais ou menos a sistemática envolvida? Sim. E assim, lembrando que, e o Mário também comentou aqui, a água ela ajuda a regularizar, né, essa homeostase, ela ajuda a equilibrar esse pH, ajuda a diminuir bastante essa dor de cabeça que as pessoas podem sentir. É lógico que é diretamente proporcional. A dúvida que eu sempre tenho, eu acho que pode ser dúvida de maioria das pessoas, diferença de acompanhar um vinho, água com ou sem gás? O que é mais indicado? Eu aconselho sempre sem gás, tá? Sempre aconselho a água sem gás, porque ela não vai alterar nenhum elemento de percepção. Não que tomar água com gás esteja errado, mas você já vai ter um gás a mais, que não seria um componente natural na sua estruturação. Quem entrou agora e pode esclarecer muito bem essa dúvida, inclusive, é o Wilson, que é o William, que é o enólogo da Aurora, que está assistindo a gente, inclusive. Muito bom. E perguntaram aqui pra gente, eu acho que não sei se você chegou a ver, da qualidade do vinho. Isso Se tem a a ver com mal-estar, qualidade envolvida... o William é o enólogo da Aurora. É uma pessoa maravilhosa, com quem tive o grande prazer de aprender muita coisa sobre, principalmente, percepção do vinho, das suas memórias olfativas. Foi uma excelente palestra, uma grande aula. Mas perguntaram aqui da qualidade do vinho, se isso teria a ver com o seu sentimento de ressaca posterior. Sim e não. A qualidade do vinho vai estar ligada à ressaca, sob a minha ótica, depois o doutor vai explicar melhor, mas o consumo de água entre cada taça, o essencial é sempre você toma uma taça de vinho e 2 copos d'água, para você não ter uma desidratação envolvida que leve à ressaca. Mas a qualidade do vinho provavelmente pode estar envolvida assim, principalmente em virtude dos componentes químicos da própria matéria-prima utilizada. E aí, doutor, responde certo ou tem mais alguma consideração em relação à medicina? Sem tirar nem pôr. A doutora Renata aqui também ela comentou, exatamente, evitar a desidratação, né? A gente esquece que a gente bebe álcool, há um consumo mesmo, né? Excessivo de álcool, então as pessoas acabam desidratando porque acabam fazendo uma hipervolemia, mas também acaba urinando bastante. Então, se a gente pensar em outros tipos de bebida, tipo cerveja, né, que é altamente diurético, a pessoa faz xixi e desidrata mesmo, né? E das principais causas de uma dor de cabeça é a desidratação. Então, essa quantidade para cada taça, 2 copos de água, excelente, eu acho que vale essa regrinha, pensando em pessoas saudáveis. Porque se a gente pensa um paciente nefropata aí que tem um certo limite de consumo diário de água, a gente tem que pensar também que se ele pode ou não pode ingerir esse vinho, a quantidade ideal para ele, fazer esse balanço hidroeletrolítico para ele, né? Érica, e ácidos voláteis? Teria alguma... Desculpa, não entendi. E a questão de alguns elementos voláteis do vinho, isso teria alguma influência para ressaca posterior? Você sabe? Então, uma dúvida que me surgiu agora. Então, vamos lá. Gás carbônico, né? Gás carbônico a gente encontra na maioria, só no espumante, né? O gás carbônico é só adicionado. Só no espumante. Ele acaba potencializando o efeito do álcool, né? Porque ele acaba sendo absorvido mais no estômago. Então, isso tem uma relação da pessoa ter uma maior dor de cabeça, ter maior enxaqueca e ter alguns efeitos colaterais indesejáveis, né? Que aí pode ser taquicardia, né? Aí, respondendo sua pergunta também, isso pode acontecer, levar uma taquicardia, às vezes uma hiperventilação, tem pessoas que acabam desenvolvendo uma síndrome do pânico, então tem aquela agitação
psicomotora, psicossomática, acaba somatizando. Lembrando que pessoas que fazem uso de remédios contínuo, enfim, tarja preta, ou remédios, não tarja preta, mas tarja vermelha, que tem que ter um extremo cuidado, porque o álcool acaba potencializando o vinho, pode potencializar esses efeitos colaterais, tá? Acho que eu consegui resumir de forma brevemente aí, para a gente deixar alguns minutos finais aqui. Aqui para mim, acho que está faltando 10 minutos ainda, acho que ele acaba contando quantos minutos está faltando. Então, assim, sempre beber água e consumir. Tá mostrando o tempo aí pra você, Érica? Não, né? Não. Acho que ele vai contabilizar, eu te falo. Então, sempre beber água e se possível, proteína durante o consumo do vinho, né? Eu acho que vai faltar alguns minutos. Eu vou deixar a critério da Érica, das pessoas, tirarem dúvidas surgindo. Eu sei que a Érica tem várias dúvidas, eu vou deixar ela à Eu vontade. tenho várias dúvidas. Uma dúvida seria, se tem influência a questão de uma dieta vegetariana, teria influência também em relação à quantidade de consumo de álcool diário? Porque eu, por exemplo, sou vegetariana e eu vejo que eu tenho uma diferença de consumo muito grande, não só em relação a um homem, mas em relação a uma mulher com o mesmo peso que eu teria. Tem alguma diferença na metabolização do vinho, isso? Então, a gente tem que entender o seguinte, né? Metabolização, ela é diferente do homem para a mulher, e a metabolização das pessoas é influenciado diretamente com a qualidade de vida que ela tem. Então, se a pessoa é uma pessoa que trabalha, que estuda, que faz atividade física, com certeza vai ter um metabolismo um pouco mais rápido. Ah, doutor, meu metabolismo é lento. Cara, tem a genética? Tem, né? Mas tem aquilo que você faz no seu dia a dia. Independente se é vegetariano ou não, os tipos de alimento que você consome, eles vão ser metabolizados de forma mais rápida. Então, o tipo de mastigação sua ajuda a melhorar a metabolização. Então, horário que você come, né? Então, assim, vegetariano, ele vai geralmente ter uma metabolização mais rápida, porque a principal coisa, né? O principal alimento que o vegetariano come é a proteína, a carne, né? Na proteína, enfim, tem a soja, enfim. Mas o vegetariano não come carne. E a carne é um dos alimentos que a gente sabe mais que o tempo de metabolização é um pouco mais demorado. Então, uma pessoa que vai numa churrascaria, a metabolização dessa carne pode durar até 24 horas. Então, assim, quando você ingere o álcool junto, né, você pode ter certeza, a primeira coisa a ser metabolizado vai ser o álcool, para depois vai ser a carne. Então, para você que é vegetariana, vale o mesmo princípio. Vai metabolizar o principal álcool e depois os outros tipos de alimento. Mas igual eu falei, é água e proteína, e você consegue proteína através de outras fontes, né? Alimentos mais escuros, brócolis, alguns tipos de legume, a própria soja. A dúvida agora que você falou sobre vegetariano, enfim. E eu não sei quem que perguntou aqui para mim, vinho e churrasco combinam? É o vinho tinto? Claro. É o vinho tinto é o ideal para carne, para proteína, e para o vegetariano tem algum tipo de vinho mais saudável, vamos dizer assim, que você inclui no seu cardápio? Como é que você pode explicar isso para gente? Depende do conteúdo presente. Tudo vai depender desde a carne, quantidade de açúcar, quantidade de gordura envolvida, especiarias utilizadas. Para você ter uma harmonização, você tem vários tipos de harmonização. Tá? Uma delas é, por exemplo, para o contraste, em que você coloca dois paradigmas muito distintos. Um vinho muito ácido com uma carne muito gordurosa. Então, se você for trabalhar com uma carne gordurosa, eu acho muito interessante trabalhar, por exemplo, com Gewürz, que ele é extremamente ácido. Na sua natureza essencial. Agora, um Malbec com uma carne, uma picanha, também é um clássico. Aí você tem estruturas muito parecidas, tá? Tanto de aromas, de sabores. Se você trabalhar, por exemplo, um Malbec argentino, tem muito carvalho envolvido, então ele já traz aquela conotação mais um pouco um aspecto de couro, já lembra aquela carne, ele harmoniza muito bem. Ao mesmo tempo que um branco, dependendo do critério que você fosse utilizar, harmonizaria. Na culinária vegetariana, eu vejo que a maioria das cartas se limitam muito em trabalhar vinhos tintos. Quando eles requerem uma harmonização vegetariana, quase sempre eles fazem ou com vinhos brancos ou com vinhos... Quando tem um vinho tinto, é um vinho tinto não tânico. Por exemplo, um Pinot Noir
a um gamebe julé. Dificilmente você vê um chirá sendo aromatizado, ou um taná, mas isso não é impeditivo, depende muito daqueles ingredientes que você vai utilizar. Se você quer ter um prato mais parecido, por exemplo, para harmonizar com Malbec, obviamente você vai ter que utilizar um pouco mais de azeite, alguma gordura envolvido e, por exemplo, algum aspecto de defumação. Aí, ao invés de você trabalhar com harmonização por contraste, você vai harmonizar por aproximação. Então, se você utilizar, por exemplo, um cogumelo com Érica, vou te interromper. com berinjela defumada envolvida. Outro dia eu fiz isso, olha, eu fiz uma berinjela, não, era berinjela com coração de banana e a berinjela defumada com coração de banana e uma certa